O Alerj Debate de hoje discute os temas células-tronco e medicina regenerativa. Para discutir esses assuntos, além do deputado João Pedro, o médico Gerson Cota Pereira, especialista nos assuntos. Muito obrigada pela participação dos dois. Eu vou começar com o senhor, doutor. O que é medicina regenerativa e o que são células-tronco? Eu sei que é difícil. Nada, muita satisfação estar aqui na presença do deputado e aqui na TV Alerj. Medicina regenerativa é uma das variantes da medicina. Se nós atentarmos para as populações primitivas, para os povos primitivos, nós sabemos que aquelas situações em que os pajés, as pagelanças, né, e os espíritos, etc., atuando sobre os indivíduos, muitas das vezes curavam algumas doenças. Pois bem, isso se deve ao fato de que uma boa parte das doenças que o paciente acha que tem, por isso ele vai ao médico, elas são de cunho funcional, né? E outras são de cunho orgânico. Nessas de cunho orgânico, há várias maneiras de tratamento. Por exemplo, o indivíduo está com uma apendicite, está com um apêndice supurado, está causando um processo inflamatório muito grave nele, então o cirurgião é chamado e ele então extirpa o apêndice e acabou o problema. Sim. Em outras situações, o indivíduo está com um problema inflamatório grande no tecido, qualquer, na mão ou em qualquer região, e um tratamento clínico com uma antibiótico terapia, ou então usando anti-inflamatório, vai resolver, vai sanar a doença. Em outras situações, e mais modernamente, nós temos visto que há uma possibilidade muito grande de regenerar os tecidos. Um exemplo típico é o do coração. Quando o indivíduo tem um infarto do miocárdio, ele, por uma obstrução, por exemplo, de um vaso coronariano, esse indivíduo ele vai ter uma área do tecido cardíaco, do músculo cardíaco lesada. Sim. E nessa área esse tecido se destrói e há depois, na reconstrução do tecido, da área lesada, há um processo inflamatório e esta área toda vai se fibrosar. E isto fica uma área do coração onde os impulsos cardíacos vão ter dificuldade de passar e esse indivíduo vai ter dificuldade no resto da vida e vai ter que ter certos tratamentos para que ele possa sobreviver bem. E nesse caso, então, a célula-tronco ela pode substituir o músculo cardíaco. Então esse músculo essa cardíaco, a função dela. Isso chama-se medicina regenerativa. Então, vem ser a mesma coisa, na verdade, né? Só tem nomes diferentes. A medicina regenerativa significa regenerar os tecidos. Sim. E célula-tronco é a maneira que a gente pode regenerar, porque a célula-tronco é uma célula primitiva que pode substituir qualquer célula do organismo. Mas só se sabe que a gente está podendo usá-las agora, né? Isso é recente. Na verdade, a partir dos anos 70 é que se está falando muito em células-tronco. Mas em 1909 houve um russo chamado Maximov, né? Grande parte dos livros de histologia dos médicos que se formaram na década de 60, 50, mais ou menos, eles utilizavam do livro do Maximov e do Blum. E esse Maximov, ele descobriu que uma célula do sangue, parecida com um linfócito, ela tinha uma capacidade de produzir as outras células sanguíneas. Sim. Pois bem, esta célula é a célula-tronco multipotente da medula óssea que nós conhecemos hoje. Então, doutor Gerson, já se sabia que existia a célula-tronco, talvez não com esse nome, mas todo organismo multicelular, ele na sua origem, ele tem células-tronco. E a partir daquele pequeno organismo, enfim, se tem aí a construção do ser vivo, é isso? Nos organismos, de um modo geral, nos multicelulares, né, ou pluricelulares, quando ele parte apenas de uma célula única, depois vai se multiplicando, e criando-se vários tecidos, esses vários tecidos vão ter sempre, durante toda a vida, umas células que vão servir de células primitivas para regenerar qualquer grupo de tecidos. Então, por exemplo, nós temos no sangue uma quantidade enorme de células que precisam se renovar a quase todo momento, né? Por exemplo, a hemácia dura 120 dias, então precisa sempre produzir hemácias e outros elementos figurados do sangue. Então, é necessário que haja uma reserva, e na medula óssea existe essa reserva. E em outros tecidos, qualquer órgão tem célula-tronco, né?
Agora, quais são os benefícios que as células-tronco podem trazer, na verdade? Se fala muito em cura de várias doenças. Isso já está comprovado? Já está comprovado, sim, em vários países, em várias clínicas do mundo inteiro, tem sido utilizado a célula-tronco. No caso, eu me reportei há poucos minutos, que o coração, ele lesado pelo infarto do miocárdio, ele pode ser pela injeção de células-tronco. Elas migram para o local. Por quê? Essas células-tronco, quando existe um processo inflamatório, uma célula primitiva injetada na corrente circulatória, quando existe um processo inflamatório ou um câncer também. No caso do infarto, é um processo inflamatório. Elas se dirigem para aquele local, porque elas fazem o chamado homing, home, casa, né? Então elas vão para aquele local e lá elas se estabelecem e se multiplicam à semelhança da célula que está lá. Onde tem um distúrbio no organismo, essas células se dirigem para esse local, vamos dizer assim, e dali se tem um processo regenerativo. Isso, há que se ter cuidado, no entanto, se o indivíduo está tratando com células-tronco com um infarto do miocárdio, saber se o indivíduo não tem concomitantemente um outro processo inflamatório, senão elas também se dirigem. Sim. Porque no processo inflamatório existem várias citocinas que são produzidas e que atraem essas células-tronco para se multiplicarem naquele local. Agora, veja bem, esse tema ainda é muito polêmico, principalmente pela Igreja Católica, ou enfim, pelas religiões em geral, que, na verdade, não aceitam bem a ideia de você usar células-tronco, por exemplo, de embriões. Como é que fica essa situação, deputado? É falta de vontade política? Não é falta de vontade política? O que de fato acontece nesse caso? Eu acho que não. Acho que a gente tem, em 2005, a Lei de Biossegurança. Eu acho que é um tema polêmico, claro, a ciência e a igreja, enfim, sempre divergem. Exatamente. Divergir. A ciência, claro, buscando soluções para se viver bem, com saúde. Com mais tempo, mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. E, por outro lado, a igreja, enfim, com preocupações justas sobre a questão do... Até o aborto chegaram a juntar com esse tema. Eu acho que falta mais esclarecimento. E a gente ter o tema abordado com o ponto de vista técnico da ciência, porque muita confusão se faz sobre esse tema. E o doutor Gerson está aqui com a gente para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Na verdade, na história da civilização, nós vemos que saber se o indivíduo, quando se inicia a vida de um ser humano, antigamente se tinha a ideia de que isto era importante saber-se para o aborto, né? A questão de aborto. E nos últimos anos, não só a questão de aborto, mas também nas questões de uso de células-tronco. Por quê? Se não vejamos, na Grécia Antiga, em século IV a.C., Hipócrates, que é o pai da medicina, considerava, e todo juramento hipocrático, ele proíbe do médico fornecer instrumentos para que a mulher aborte ou pratique o aborto. Então, Hipócrates considerava o corpus hipocrático, né, que foi escrito não só por Hipócrates, mas por todos os seus discípulos da época, que a vida humana começava no momento da fecundação, isto é, no momento que o espermatozoide se encontra com o ovócito, que é o óvulo imaturo, ali surge um indivíduo novo. Então, qualquer retirada desse indivíduo até o nascimento, que é o aborto, né, vai ser considerado como uma lesão à vida, como o término da vida. Aristóteles, depois de Hipócrates, alguns séculos depois de Hipócrates, ele considerou um pouco diferente. Ele achava que o indivíduo recebia a alma, alguma noção de ser vivente, né, no sexo masculino a partir dos 40 dias e no sexo feminino considerava ele que era a partir dos 80, 90 dias. Isso foi copiado por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E durante alguns anos a própria igreja ela considerou como abortamento após após o indivíduo ter recebido a alma nesse período. Pois bem, a partir de 1620 houve um movimento na Igreja Católica no sentido de fazer com que se achasse que a partir da fecundação qualquer aborto, qualquer retirada da vida era considerado um término da vida. Então, proibitivo. Apesar de na Roma Antiga se achar
que era com certa facilidade, muito mais por embelezamento da mulher, né? Ela praticava aborto com certa facilidade. No entanto, a partir de 1800 e poucos, né, é que a Igreja Católica e a Igreja Cristã, de modo geral, passaram a considerar que o término da vida intrauterina, embrionária ou fetal, né, era considerado um aborto e considerado um crime para a Igreja, né? Eu vou pedir um minutinho. O Alerj Debate faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.